Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Nossa, não tá bem não. Boa noite. Boa noite. Agora sim, agora eu senti a energia, hein? Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos para nos recolher através da prece que nos liga ao Pai Criador e que nos liga ao nosso Mestre Jesus, ao nosso meigo Nazareno, que aqui veio à Terra para nos ensinar a amar, nos ensinar que o amor é tão grandioso que é maior do que todos nós. E assim, Senhor, nessa emanação de amor, de paz e de luz, aqui nos encontramos, Senhor. Que possais, Senhor, ouvir a nossa prece, que possamos sentir as vibrações de muito amor, de carinho, tanto de Deus, tanto de Jesus e do plano espiritual, meus irmãos, que aqui se encontra presente. Então, todos sejam bem-vindos a essa pequenina casa do caminho, mas que possamos receber o amparo fraterno, que possamos nos encontrar em espírito e sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E para se iniciar, é que rogamos com a prece, que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Jesus. Antes de iniciar, eu peço à irmã Vera pegar um pouquinho de água para mim. É muita emoção, gente. Estou sentindo aqui uma emoção muito grande, mas de alegria, de muita alegria. Bom, a nossa palestra de hoje, na verdade, é a continuação da palestra passada. Alguns irmãos não estavam aqui, não sei se puderam assistir no grupo, né, do GEAF. Mas é a continuação. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Dá licença, gente. E nós estamos falando sobre o que mesmo, gente? Reforma íntima. A reforma que começa no nosso interior, de dentro para fora. Então, é a reforma dos nossos pensamentos, da nossa palavra, que é difícil, e das nossas ações, não é? Mas o que precisava mesmo para fazer a reforma íntima? Esqueci, gente. Autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo, não é? Porque se a gente não se conhecer, como que a gente vai saber o que é necessário nos reformular, né? Fazer a nossa mudança, né? E aí nós falamos que no livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né, nos fala sobre o que ele fez quando esteve à Terra. Que todo dia, antes de dormir, ele pensava em tudo que tinha feito. De bom, daquilo que não foi bom, o que ele podia ter feito, daquilo que ele não podia ter feito, mas fez e se arrependeu. Daquilo que ele tinha que fazer melhor.
E isso é o conhece a ti mesmo. Isso é conhecer o que se passa dentro de você. E é difícil, gente, sabia? É difícil, às vezes, nos conhecer. O nosso interior, as nossas emoções, aquilo que vai dentro de nós. Então, Santo Agostinho fazia isso toda noite. Então, não é assim, no estalo de dedos, que nós vamos conseguir. E nem podemos desistir no meio do caminho. A reforma, ela tem que ser contínua, né? É até o nosso desencarne e continua do outro lado da vida. E quando a gente retorna para outro corpo, continua mais uma, né? Até que um dia possamos chegar à perfeição, né? E aí a gente falou de alguns irmãos que tinham conseguido passar pela Terra, né? E conseguiu fazer esse autoconhecimento. Mas espera, eu lembrei de um irmão que viveu antes do nosso Mestre Jesus, mais ou menos há 500, entre 300 e 500 anos antes de Cristo, e que já falava do conhece a ti mesmo. Quem? Sócrates, um grande filósofo, pensador, já falava há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, do conhece a ti mesmo, do autoconhecimento, como vocês falaram, porque só assim é que o ser humano pode se melhorar. Olha só, antes de Cristo, lá na Grécia. E aí vem Santo Agostinho depois falar conosco a mesma grande lição, não é? Então, tudo que é verdade, o tempo não se apaga, ele se perpetua, não é? E aí, voltando agora aos nossos irmãos, né, que vocês falaram assim, de alguns irmãos que passaram pela terra, que passou pelas dificuldades e que conseguiu fazer essa reforma íntima, que foi fácil, gente? Não foi. Porque a reforma nunca é fácil. A reforma íntima não é fácil. Mas aí eu pergunto, né? A gente falou de Paulo de Tarso, Maria Teresa de Calcutá, a gente falou de Maria de Magdala, de Zaqueu. E aí, quando eu terminei a palestra, as pessoas que estavam no passe estavam ouvindo. E aí falou assim: Bel, você esqueceu de falar de São Francisco de Assis. Né? Que ele também nasceu numa família onde o pai era comerciante, tinha condições financeiras, se perdeu muito jovem, né? Se perdeu aí no caminho aí, né? Das alegrias do planeta Terra, das alegrias ainda que nos consome a nossa alma, né? E começou a aproveitar a vida, até que ficou doente. E dessa doença, ele começou a se resguardar. E nesse resguardar, ele ouviu uma voz. Essa voz, ele dizia que era Deus, convidando ele para que pudesse abrir a igreja. E desde então, ele não parou. Desde então, ele seguiu. Chegou ao ponto de pegar o dinheiro do pai para ajudar os pobres. O pai ficou feliz? Não. Meu filho enlouqueceu, onde já se viu, né? Pegar meu dinheiro para dar para os pobres, para dar para os necessitados. E aí o pai chamou a atenção. Então, ele tirou até a veste que ele estava trajando e falou: não quero nem as vestes, nem sou digno das vestes. E desde então ele fez o voto de pobreza, de ajudar os necessitados e também os animais.
não é? E dizem a história que por onde ele passava, os passarinhos lhe acompanhavam. Olha que história bonita, não é? Olha que mudança do mundo para essa reforma íntima, essa regeneração. E desde então não parou mais. E assim, muitos irmãos se agregaram a ele, para assim estar movimentando os franciscanos. Também conheceu nossa irmã Clara, que também lhe auxiliou muito, muito lhe auxiliou. Mas, se vocês querem saber um pouquinho mais da história, procurem, porque vale a pena, viu? Procurem, porque vale muito a pena. É um grande aprendizado, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, São Francisco de Assis. A gente pensa que já era uma pessoa iluminada. E não, era como nós que aqui estamos. Era igual a nós. Mas que ele ouviu o pedido. Ele teve ouvidos de ouvir e entender o que Deus havia lhe pedido. E desde então, jamais parou. Então vamos lá. Aí, nós paramos aí, né? Que a reforma íntima é difícil, que a reforma íntima é uma coisa que tem que ser gradativamente. E aí eu falei que nós vamos contar uma história, né? Uma história que eu acredito que seja um grande aprendizado. Sabe por quê de um grande aprendizado? Porque além dessa irmã fazer a reforma íntima, e sofreu muito, que nós nem tenhamos a ideia de quanto sofreu, ela também passou, sabe pelo quê? Pelo julgamento. O julgamento das pessoas. E não foi fácil. Mas, então, a nossa história de hoje é sobre Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. E nossa irmã nos deixou um grande legado de aprendizado. Talvez não pelo que esteja na Bíblia, mas tivemos a oportunidade no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E ali está o relato, um pouco do relato de nossa irmã Maria de Magdala. E é uma história muito emocionante. É lógico que aqui eu vou falar o resumo do resumo do resumo e do resumo. Mas quem tiver o livro ou quiser procurar no Google, tá? Chama Maria de Magdala, capítulo 20. Tá? E nos conta assim a história. Maria de Magdala, na época do nosso Mestre Jesus Cristo, quando esteve à terra. Maria de Magdala, meretriz. E por ser meretriz, ela passou por várias privações. Talvez isso não esteja contido na Bíblia. Mas para que ela chegasse a se tornar uma meretriz, ela passou por grandes dificuldades, desilusões, perdas. Mas Maria de Magdala tinha uma beleza, principalmente para os padrões da época. E essa beleza fez com que os romanos, principalmente aqueles que tinham poder, a sustentavam. Como? Dando-lhe a roupagem,
belos cortes de tecido, dando-lhe a ela um lugar para morar, joias. E sua casa era belíssima, tinha tudo. E eu pergunto, nossa irmã, bela, jovem ainda, tinha tudo. Tinha homens poderosos que até ajoelhavam aos seus pés. E eu pergunto, nossa irmã era feliz? O que vocês acham? Olha, tinha tudo. Ela tinha roupa, ela tinha casa, ela tinha ouro, joias, servos, empregados. Será que ela era feliz com tudo isso e mais a sua beleza? Não, nossa irmã não era feliz. Trazia dentro dela uma tristeza tão profunda que mal sabia ela o que era essa tristeza. Ela sentia a falta de algo que nem mesmo ela sabia dizer. Foi então que Maria de Magdala ouviu falar de Jesus, das suas pregações, da beleza das suas palavras, da sua generosidade. Jesus não condenava ninguém, muito pelo contrário, recebia a todos necessitados. E ela perguntava, quem é esse homem? Que pela voz, que pelo olhar emanava amor, misericórdia, piedade. E então muitas vezes ela saía de sua casa quando sabia que Jesus estava próximo. Colocava uma túnica simples, colocava algo para cobrir, um manto para lhe cobrir, e ia ouvir as pregações do Cristo. E quando Jesus falava que o Pai amava todos os seus filhos, que seus filhos eram como ovelhas que se encontravam perdidos, mas que Deus aguardava todos os seus filhos, a todos aqueles que estavam perdidos. Ela sentiu algo, um pulsar em seu coração. É isso que ela queria, era isso que faltava, era o amor. Esse amor sublime, não o amor dos homens, dos objetos, mas esse amor sublime. Então, Maria sentiu a necessidade de querer falar com o Mestre Jesus. Mas como? Como ela conseguiria chegar perto e falar com o Mestre Jesus? Então ela sabia que toda vez que Jesus estava em Cafarnaum, ele ia pernoitar na casa de Simão Pedro. Então, ela criou coragem. E quando anoiteceu, ela seguiu para a casa de Simão Pedro. No misto de alegria, no misto de receio. Como será que Jesus iria recebê-la? Será que ela era digna de ser recebida por Jesus? Então, quando ela adentrou próximo à porta da casa de nosso irmão Simão Pedro, Jesus lá estava. Jesus com um sorriso, com uma alegria, com os braços abertos, aguardando,
como se soubesse que ela iria aquela noite ao seu encontro. E no misto de tanta emoção, ela chegou perto do nosso Mestre Jesus e se ajoelhou. E Jesus carinhosamente lhe pegou em seus braços, lhe acolheu com muito carinho e muito respeito. E ela, ainda tão emocionada, ela disse: Mestre, sabeis o que sou? Sou uma pecadora, mestre. Para os olhos dos meus irmãos da época, eu deveria ser apedrejada em praça pública. Então, sabeis o que eu sou, mas venha ao vosso encontro, porque sinto falta, mestre de amor, desse sentimento que vós falastes tão bem, com tanto carinho. Eu sinto sede de amor. Então, Jesus, acolhendo, disse: sim, vós sentistes a sede do amor. E ela disse: mas Senhor, será que Deus me aceitaria? Me aceitaria, Senhor? Porque se Deus assim me aceitar, eu renunciarei a toda a minha vida para entregar a minha vida nas mãos de Deus. E Deus falou: por acaso o amor de Deus que cobre a multidão de pecados, por acaso acha que Deus não vos receberia? Sim, minha irmã. Com toda certeza, Deus aguarda todos os vossos filhos. E ainda Jesus disse: Maria, por acaso, quando vistes na primavera as flores se formando, não viste as casas em ruínas, e mesmo em ruínas, nascendo as mais belas flores? Sim, mestre. Então, Maria, as ruínas somos os homens da terra. E as flores são a bênção de Deus, que não desiste jamais de nenhum de vossos filhos. Mas devo dizer, Maria, que ao aceitar este caminho, passará por momentos difíceis e dolorosos. Passará pelo caminho estreito, para que possa chegar à porta da salvação. Então, se realmente vós tendes o anseio em vosso coração de entregar a vossa vida nas mãos de Deus, então, Maria, vá, carregue a vossa cruz, mas com alegria e bom ânimo, porque é através de carregar a vossa cruz com amor, vós conseguirá passar pelo caminho estreito e poderá chegar a ultrapassar a porta estreita. Então, Maria se sentiu acolhida, mas neste momento, eis que passa na sala Simão Pedro. Simão Pedro, ao olhar
reconheceu que era Maria de Magdala. Não precisou nem abrir a boca. Só a fisionomia de estranheza lhe condenava. Então, Maria olhou para Jesus e perguntou: Mestre, o que será de nós quando não estiver mais aqui, Senhor? E ele respondeu: sim, Maria, com certeza um dia partirei. Mas dependerá de cada um continuar o seu aprendizado, a sua mudança, para que possais adentrar ao reino dos céus. Então, Jesus disse: vá, Maria, tendes bom ânimo, Maria, porque Deus está contigo. E desde então, Maria renunciou toda a sua vida de luxo, de riqueza. Pergunto, foi fácil para nossa irmã? Será que aqueles que estavam ao seu redor entenderam e compreenderam a sua mudança? Será que nossa irmã foi criticada? Foi julgada? Com certeza, meus irmãos, com certeza. Não foi fácil para ela essa transformação, porque o coração estava feliz, mas as palavras dos homens lhe calavam fundo a sua alma. Mas Maria não desistiu. Mesmo muitas vezes sendo atentada para retornar à sua vida de meretriz, novamente, ela não aceitou. Mesmo passando dificuldades, ela não desistiu e perseverou. E então, por um período, ela ficou próximo a Jesus, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a boa nova que o mestre trazia. E cada vez que ela ouvia, ela se sentia mais fortalecida. Mas eis que, passado o tempo, vamos ver nosso mestre Jesus sendo crucificado. Maria de Magdala aos prantos, junto com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e João, o discípulo João. E ali eles derramavam as lágrimas, as suas dores, de ver o seu mestre sendo crucificado. Mas a alegria se fez depois de 3 dias, como está a Bíblia. Jesus retornou e ficou por um período, que diz a Bíblia, 40 dias e 40 noites. E nesse espaço de tempo, Jesus preparou os seus discípulos, porque eles iriam ter a missão de levar a boa nova, de curar, de ensinar. E Maria não perdeu nenhuma oportunidade de estar próximo ao nosso mestre. Mas eis que foi chegado o tempo que Jesus retornou. E eis que ficaram, de discípulos, os apóstolos. Após Jesus, apóstolos. E eles se reuniram para que cada um fosse para regiões longínquas, muito distante, levar a boa nova, levar as palavras do mestre, a curar os enfermos, os doentes, do corpo e da alma. E eis
que Maria, vendo cada um partindo para a sua missão, pediu a Pedro, a Simão Pedro: Pedro, posso ir com vocês? E Pedro olhou e disse: não, Maria, não, é melhor que fique. Sabe por quê? Porque ele tinha medo do passado de Maria. E ele então achou melhor que Maria ficasse numa cidadezinha chamada Dalmanuta. E ali Maria ficou. Se sentiu tão sozinha. Se sentiu órfã. Mas aí ela lembrou daquele encontro com Jesus. Quando Jesus disse a ela: carregue a vossa cruz. Passastes e passará pelo caminho estreito e difícil. Mas Deus estará contigo. E eu também estarei. Então aquilo fez com que ela, mesmo diante de tudo aquilo que acontecia, da tristeza de ter sido deixada ali pelos apóstolos, ela disse: como, Senhor, como poderei ser útil à vossa obra? Foi então que ela passeava em um dia perto do mar e ela viu um grupo de leprosos que vinha ao seu encontro. E naquela época, para adentrar a cidade era muito difícil, porque os leprosos não podiam adentrar. Eles tinham que ficar afastados. E aí Maria viu naqueles irmãos como seus filhos, como os filhos do coração que ela não podia gerar em seu ventre, mas como filhos do coração. E eles adentraram junto a ela, perguntando do Mestre Jesus: onde está o Mestre Jesus? E ela relatou tudo o que havia acontecido com o nosso Mestre. E eles ficaram tão tristes, porque aguardavam aquele encontro com Jesus. Então Maria percebeu: eu vou falar de Jesus para eles. E então sentaram-se perto de uma árvore e Maria falou da vida do Mestre, dos teus ensinamentos, do amor que ele emanava, da misericórdia que ele tinha com todos os doentes, os aflitos, os abandonados. E ela pôde ver naquelas feridas, aquelas chagas da lepra, que muitas vezes lhe corroía o rosto, lhe corroía os corpos. Ela viu a alegria que eles sentiram no espírito de ouvir sobre Jesus. Mas eis que chegaram os soldados, porque eles não podiam ficar ali. E foi dada a ordem que eles se retirassem e fossem de volta para o vale onde eles ali moravam, o Vale dos Leprosos. E Maria, vendo eles partindo, sentiu em seu coração um amor que ela jamais tinha sentido. E ela foi atrás deles e disse: vou com vocês, porque tudo aquilo que eu aprendi com o meu mestre, passarei para vós. E ela seguiu a sua viagem com eles, adentrou ao vale dos leprosos. E toda vez, todo dia, ao entardecer, ela reunia aqueles irmãos
Eram homens, mulheres, crianças. Quantos eram aqueles que já não podiam mais andar, porque já estava corroído as suas pernas? Mas eles vinham se arrastando pelo chão e chegavam perto dela. Ele beijava a sua roupa, a sua túnica tão singela. E ali, por vários dias reunido, Maria ali explanou e falou sobre a misericórdia de Deus. Pois hoje eles estavam em sofrimento, mas eis que logo adentrariam ao reino de Deus. E lá eles não iriam mais sofrer, pois eles estariam nos braços de Jesus. Então, quantos eram aqueles que ali estavam e sorriam, porque sabia que depois que deixasse o seu corpo, que já se encontrava já apodrecido, eles encontrariam com Jesus no reino de Deus. Mas sabe o que aconteceu depois que ela lá estava? Vai ficar para a próxima palestra. Na semana que vem. E vocês vão ver tão lindo, tão bonito essa passagem de Maria com os leprosos. Dela reencontrar com Maria de Nazaré. E quando ela deixa o seu corpo físico. Uma grande lição para nós de renúncia. Uma grande lição para nós. Porque muitas vezes reclamamos dos nossos obstáculos. E às vezes nem temos noção do que realmente é o sofrimento. Então, que ficamos com a lição de Maria de Magdala, quando Jesus disse: carregai a vossa cruz até o fim, pois Deus estará contigo e eu também estarei. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos. E assim, eu convido a todos para fechar os nossos olhos e que possamos, Senhor, já que falamos tanto de vós, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor, nessa prece a ti vos rogamos. Ampara, Senhor, a todos nós, as nossas dificuldades. Senhor, às vezes a nossa cruz parece tão pesada, mas, Senhor, nos dê força para carregarmos e cumprirmos a nossa missão sobre a terra. Dai força, Senhor, para vencermos a cada obstáculo que encontramos pelo caminho. Entre a dor, entre as perdas de entes queridos, entre até mesmo pela falta do alimento necessário. Senhor, que eu possa estar junto de ti e vós estar junto de nós, nos auxiliando no que for permitido pelo nosso Pai Celestial. E vos pedimos pelos nossos irmãos em humanidade, principalmente por aqueles que ainda passam pelas guerras, pelos conflitos, pelas dores, por aqueles, Senhor, que ainda deixam o seu corpo pela falta do alimento necessário. Por aqueles, Senhor, que choram
porque nem sequer tem um alimento para si, quanto mais para os seus familiares. Os rogamos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos seus leitos. Ah, Senhor, ampara todos os nossos irmãos e aos seus familiares. E também aos irmãos que se encontram em seus lares e que também se encontram doentes do corpo e doentes da alma. Ah, Senhor, ampara a todos os nossos irmãos necessitados que encontramos pelo caminho e aqueles que muitas vezes nos bate à nossa porta, rogando o amparo, rogando, Senhor, o pão que sacia a fome. Ah, Senhor, ampara nossos irmãos que se encontram pelas ruas e fazem de vossas casas embaixo de pontes, de pontilhões. Senhor, ampara a todos os necessitados. Ampara os nossos familiares, aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes. Que teu amor chegue a todos estes corações. Ampara, Senhor, o nosso lar. Assim como vos pedimos o vosso amparo a todos nós. E, Senhor, vos pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia para todos nós, que ainda temos tanto a aprender e que ainda temos que carregar a nossa cruz. A cruz esta que nos levará à nossa salvação. Que Deus abençoe, meus irmãos, que possais levar para o vosso lar a paz, o amor, a caridade em vossos corações, aquele sentimento sublime, Senhor, que vós nos ensinastes, impresso em vossas almas. E assim é que rogamos que possamos dar por encerrado, Senhor, a mais essa palestra e que possamos sermos encaminhados para o passe magnético, para o passe que vai nos auxiliar com muita fé, com muito carinho. E assim nos despedimos. Que Deus abençoe aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Que Deus ampare a todos e que Jesus esteja em vossos corações. Que assim seja, meus irmãos.